Você sempre quis aprender a tocar, e não só tocar, tocar bem o violino, né? Ou, sei lá, acha que talvez assim, não tem o dom para aprender a tocar violino, né? E até está meio desanimado com isso. Ou, de repente, você tem um violino aí na sua casa, disponível. Ou, às vezes, você nem tem um violino, mas quer ter, e aí de repente você está procurando ali para saber qual é o melhor violino com custo-benefício que vai estar dentro do seu orçamento, que vai funcionar bem, não vai se arrepender depois, né? Então, para tudo isso, você está no lugar certo. É aqui no Como Tocar Violino que você vai aprender absolutamente tudo que você precisa sobre violino, desde a parte prática, teórica, do seu acompanhamento, dos equipamentos, do que você precisa. Tudo você vai ver aqui no Como Tocar Violino. Eu sou Arthur Lauton e estou aqui para te ajudar. Sim, você está no lugar certo com um violinista profissional que está aqui te guiando realmente para que as coisas funcionem, né? Eu até demorei um tempo para fazer um vídeo desse aqui, que é, muitas pessoas às vezes perguntam, mas Arthur, fala um pouco da sua história, de onde você veio, onde você estudou, o que aconteceu na sua vida, né? E eu ficava, pô, mas assim... Eu não vejo sentido muito em fazer um vídeo desse porque eu não me considero uma pessoa famosa. Eu acho que só se fosse alguém famoso realmente que teria um certo interesse nisso. Mas agora que a gente passou dos 100 mil inscritos, eu falei, pô, acho que agora pelo menos talvez tenha ali pelo menos umas 10 pessoas interessadas em saber sobre isso. Então eu falei, deixa eu fazer um vídeo falando um pouco mais da minha história, falando um pouco mais aqui do canal Como Tocar Violino, para você entender onde você está e o que você pode realmente aprender nesse instrumento maravilhoso que é o violino. E eu posso te ajudar nisso. Bom, nem sempre eu pensei em ser violinista profissional. É um negócio muito doido isso. Eu fiz engenharia também, fiz engenharia de produção mecânica, fiz 2 anos. Mas vou te contar lá do começo. Na verdade, eu comecei a tocar violino quando eu tinha 7 anos de idade. Então já tem um tempão aí, né? Agora eu tô com 31, então tem 31 menos 7, 24 anos, né? Quase 25 que eu toco violino. Então já tem um tempinho aí, né? Mas assim, eu comecei a tocar lá na Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja e tal, evangélica, né? Comecei tocando lá com 7 anos de idade, então assim, não tive um aprendizado realmente muito bom nesse início. Porque lá, assim, uma pessoa ensina pra outra, que ensina pra outra, que ensina pra outra. Assim, no fim todo mundo tá tocando, mas assim... bem mais ou menos, tecnicamente, sabe? Sem os detalhes, os refinamentos. As coisas, por exemplo, que eu ensino aqui no canal hoje em dia, não existia naquela época, né? Essas coisas. Então, porque, tipo, eu comecei em 98 a tocar violino. Em 98 eu não tinha nem computador em casa. Então, não tinha a menor ideia. Acho que nem existia esses negócios de vídeos do YouTube, etc. Assim, acho que até se existia, era um negócio muito fraco. Em 98, né? Ninguém tinha celular assim pra sair. Eu lembro, minha mãe saía de casa e tipo, saiu de casa, velho. Você só vai saber dela se tá viva, se tá tudo bem. Se precisar dela, deixa recado, né? Sei lá. Mas você só vai saber quando ela voltar pra casa. Então eram outros tempos, né? E não tinha realmente essa tecnologia que a gente tem hoje, essa facilidade de comunicação, né? De poder ver da sua casa um professor profissional de verdade, um violinista profissional te ensinando sem precisar sair de casa, de boa, né? Tranquilo. Então eu não tinha essas possibilidades. Então óbvio que naquela época o ensino do violino também era muito mais precário, né? E, consequentemente, o meu aprendizado no começo foi bem mais ou menos, assim, eu tocava, mas tocava bem mais ou menos, né? E as coisas foram seguindo, tal. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci em São Bernardo do Campo, mas nunca morei em São Bernardo do Campo, né? Eu sempre morei em São Mateus, na ZL, então eu sou mano mesmo, tipo, até hoje eu continuo ouvindo rap, eu ouço pra caramba rap, inclusive. É estranho, né, pensar que um violinista ouve rap, né? Mas realmente, eu sou meio humano, meio violinista. Então, acho que até por isso que eu falo muito de boa aqui com você, falo sempre muito tranquilo, sabe? Não tenho esse negócio de achar que não, o professor tem que estar aqui, o aluno tem que estar aqui, sabe? Não existe isso pra mim. Pra mim, com todos os meus alunos, inclusive os alunos do curso e tudo mais, né? Sempre eu trato assim, desse jeito, como se eu estivesse falando com um amigo mesmo, de boa, tranquilo, sabe? Sem ficar inventando palavras difíceis e falando rebuscadamente. Não, eu falo como eu falaria com qualquer outra pessoa, só que eu falo sobre violino. Acho que o grande papel de um bom professor é fazer isso. É pegar uma coisa complexa, como tocar violino é complexo realmente, né? Não é um negócio besta, simples de fazer, né? Tem muitos detalhes, muitas coisas, mas o bom professor pega alguma coisa complexa e transforma em uma coisa simples, que seja fácil de entender. Esse é o papel de um grande professor. E é o que eu tento fazer com o violino o tempo inteiro, com todos os meus alunos, com você que está aí, com qualquer pessoa. Eu sempre tento colocar o violino de uma forma que seja clara,
objetiva e que você entenda. Acho que esse é o grande diferencial aqui do como tocar violino. Então, se você gosta dessa ideia tal, e ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo para fazer parte dessa nossa família aqui, né? Que já passamos dos 100 mil inscritos, tem até agora a plaquinha aqui atrás, né? Enfim, esse sou eu do que eu acredito, né? Então, assim, comecei lá com os meus 7 anos de idade, lá na ZL, e fui indo, tal, tocava na igreja, pá, assim, mas assim, cara, onde eu morava, naquela época, muito menos ainda, né? Não tinha esse negócio de orquestras profissionais lá por perto, orquestra jovem pra tocar, não tinha nada disso. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia realmente viver do violino, viver tocando, né? Então, eu fui seguindo minha vida, né? Fui estudando, sempre fui muito estudioso, né? Assim, na escola eu sofria bullying, apesar que nessa época nem tinha esse nome, né? Eu era zoado, mas eu não sabia, né, que isso chamava bullying. Esse termo só veio aparecer recentemente, né? Assim, nos últimos, 10 anos. Então, como já tem 25 anos que eu comecei a tocar violino, né? Já é um tempinho a mais aí. Mas, enfim, eu sempre fui muito CDF, sentava lá na primeira carteira, fazia amizade com os professores, aí obviamente tinham os meninos lá que zoavam comigo e tal, é assim mesmo, tá, beleza, a vida é essa, né? Mas, enfim, então assim, eu sempre fui muito esforçado e, obviamente, a vida foi me levando para outras coisas, né? Então, depois ali, quando eu tinha uns 12, 13 anos, meus pais se separaram, tal, me mudei, fui morar no interior. Aí fui morar lá perto de Bauru, que é no interior de São Paulo, mas na verdade é uma cidade vizinha chamada Pederneiras. Cara, tem, acho que hoje deve ter uns 40 mil habitantes, 45 mil habitantes. É uma cidade bem pequena, tem 2 prédios. Na época que eu fui morar lá, só tinha um, na verdade, hoje tem 2, né? Tinha um outro, mas estava meio que em construção ainda, e já estava há anos em construção, agora os 2 já estão funcionando, né? Então, eu fui morar nessa cidade, e que foi muito bom para mim, como pessoa no geral, porque nesse momento, como eu tinha saído da capital, fui pro interior, tá, uma cidade bem menor, então eu tive mais oportunidades de estudo, né? Assim, fui fazer Senai, fiz o CAI, né? Que é curso de aprendizagem industrial. São 2 anos de graça, né? Assim, eu sempre fui muito pobre, né? Minha família sempre foi muito pobre. Então, não assim de passar fome e tudo mais, né? Viver no barraco, também não era assim, né? Mas assim, também não tinha muito que sobrava assim não, viu? Então, sempre foi assim, levemente perrengue. Então, eu sempre estudei escola pública, nunca estudei escola particular. Nunca fiz um cursinho preparatório para nada assim e tal. E só fui estudar um pouco de inglês quando eu comecei a trabalhar. E aí eu que pagava o inglês para poder fazer o curso de inglês, né? Então assim, eu venho de escola pública, sempre da escola pública e tudo que eu fiz foi público. E nesse caso aí, quando eu fui fazer o Senai também foi de graça, né? Então eu fazia o CAI, que era o curso que era de graça, fazia uma prova, tal, passei e fui lá fazer mecânica de usinagem. Então, até hoje acho que eu lembro ainda como que faz as coisas, né? É de metalurgia, né? Então acho que até hoje eu ainda sei mexer um pouco em torno mecânico, fresa, furadeira e tal, todas as paradas, né? Acho que até hoje ainda sei um pouquinho sobre isso e um pouco disso tudo que me formou como ser humano. Então eu até gosto de fazer uns trabalhos manuais, umas paradas assim em casa mesmo, mexo na minha casa, mexo até no violino, né? Assim, não faço tantas coisas no violino porque eu tenho medo de mexer no meu violino principal, por exemplo, né? Mas se você já acompanha aqui o canal, você já viu, por exemplo, um vídeo meu ensinando a ajustar o cavalete, o básico do cavalete e tal, né? E eu gosto mesmo dessas paradas de trabalhos manuais no geral, né? Essa camiseta fui eu que fiz, eu não mandei fazer, eu que fiz literalmente mesmo, né? Peguei lá a tela de serigrafia, aí pedi pro cara só imprimir na tela de serigrafia os desenhos que eu queria, né? Mas quem passou pra cá fui eu mesmo, tal. Comprei a tinta, fiz lá, aprendi a passar o desenho pra camiseta e tal, e fiz várias camisetas aqui que eu uso nos vídeos. Então eu gosto muito disso porque também foi a minha vivência de vida que me trouxe desse jeito até aqui. Enfim, fui lá fazer minha mecânica de usinagem, aprendi as coisas, me formei. Você faz um caminhãozinho no curso do Senai, né? Um caminhãozinho de metal e tal, assim, fiz meu caminhãozinho, tá lá na casa da minha mãe, inclusive, até hoje esse caminhãozinho. E fui continuando. E aí o que aconteceu? Quando eu estava na época de fazer faculdade, eu já tinha feito, né, o Senai, e ao mesmo tempo que eu estava no Senai, eu era menor aprendiz também, que eu trabalhava já, né, na Volvo. Então, na Volvo, que faz carro, caminhão, né, trator e tal. Nessa localidade que eu trabalhava, só fazia os tratores e caminhões, né, aquele caminhão articulado, não caminhão da Volvo grande, né, tipo carreta, não esses. Caminhão tipo de construção civil. Então, eu já trabalhei na Volvo, fiquei quase os 2 anos do Senai, eu fiquei trabalhando na Volvo como menor aprendiz. Era muito doido, porque eu era criança, imagina, tipo, isso aí foi tipo 2006,
acho que foi 2006, de 2006 a 2008, acho que foi isso. Então, ou de 2004 a 2006, sei lá, foram 2 anos de algum desses intervalos aí. Mas, mas o negócio é que, tipo, eu trabalhando na Volvo ganhava dinheiro, né? E assim, era a primeira vez que eu tava ganhando dinheiro de verdade. Porque assim, eu até já tinha trabalhado antes, porque meus pais tinham uma camisaria lá em São Paulo, camisa social, né? Fazia camisa social. E eu trabalhava pra eles, assim, a minha mãe pagava lá, acho que era, sei lá, R$ 100, assim. Naquela época era muito dinheiro ainda, né? Pra quem tinha, sei lá, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né, com a minha mãe. E depois, aos 14, eu fui realmente trabalhar na Volvo. Aí eu ganhava muito mais dinheiro, assim, pra quem tem 14 anos, tipo, pra você ter uma ideia. No final do contrato, nos últimos 6 meses do contrato com a Volvo, que era o semestre final, né? Eu ganhava como um estagiário na Volvo, né? Então eu ganhava R$ 800. Cara, R$ 800. Em 2006, tipo, é muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, o salário mínimo em 2006 era R$ 350. Eu ganhava 800. Cara, eu era rico. Eu estudava de noite, né? Então, tipo, de manhã eu ia lá pra Volvo, trabalhava, tal, meio período. De tarde ia pro Senai, de noite ia estudar na escola normal, né? E na escola pública, né? Lá em Pederneiras. E, cara, assim, ganhando R$ 800 numa situação que R$ 350 é o salário mínimo, pô, eu era rico. Então, pela primeira vez, eu tive um celular top, que eu que comprei. Tive videogame, que eu nunca tinha tido antes videogame, então comprei um videogame. Tive... que mais que eu tive nessa época aí? Roupa de marca que, né? Tipo, nossa, eu lembro uma vez, eu falei, não, eu quero comprar uma camisa da Puma. Nunca tinha comprado uma camisa assim, né? Aí fui na cidade do lado e fui lá tal, e comprei uma camisa que paguei na época, acho que eu paguei R$ 140 na camisa. Cara, R$ 140 numa camiseta em 2006 era tipo muito caro. E eu falei, caramba, tô podendo usar uma camisa de R$ 140. Hoje você vai na Riachuelo comprar uma camiseta e já tá quase esse preço, já qualquer camiseta de qualquer marca, né? Mas enfim, são coisas da vida, né? Já fazem 25 anos isso. Então, não tanto, assim, tem 20 anos, 10 anos, 15 anos, uns 15 anos, né? Enfim, daí pra frente as coisas foram mudando, porque aí, quando chegou na época de fazer faculdade, o que eu fui fazer? Engenharia. Porque era o que fazia mais sentido para mim. Eu já tinha trabalhado na área, já tinha feito mecânica de usinagem, que era da metalurgia, então assim, fazia mais sentido fazer engenharia mecânica, né? Ou engenharia de produção mecânica e tal. Aí fiz a prova lá e consegui entrar com bolsa integral do ProUni na Unip em Araraquara, com a bolsa 100% de engenharia de produção mecânica. Minha irmã na época morava em Araraquara, eu fui lá morar com ela e tal. Porém, assim que eu cheguei, passou uns 6 meses que eu tava lá, ela foi promovida, trabalhava no Senai e tal, foi promovida e teve que se mudar e sair da cidade. Então eu tinha que me virar lá, então eu tive que arranjar um emprego, tive que trabalhar tal. Fui trabalhar na MRV Engenharia como que chama, o que eu era? Era almoxarife, que eu organizava todos as coisas que precisava para uma construção lá, que tinha, sei lá, 400 apartamentos sendo construídos, e eu que era o responsável pela parte dos insumos, né, dos materiais e tal, para não faltar e também não sobrar e tal, né. Então eu tinha que pedir areia, cimento, concreto e tal, pedia os canos, pedia tudo que precisava, eu que era o responsável. Então tinha meio que ver ali com a engenharia que eu estava fazendo, mas mais ou menos, né. Que era mais voltado para engenharia civil isso, né? E eu era da engenharia de produção mecânica, mas tá legal. Para mim, eu tava precisando trabalhar, fui trabalhar com isso daí e tal. E as coisas foram indo, fui seguindo meu curso lá de engenharia e, ao mesmo tempo, com a vontade de voltar a tocar violino. Porque eu tocava violino quando eu era criança, depois ali que eu me mudei do interior e tal, toquei violino até uns 15 anos, mais ou menos, dos 8 até os 15, e dei uma pausa nessa época aí que eu entrei na faculdade, sei lá, a partir dos 17... Aí meio que fiquei sem tocar o violino por uns 2 anos ali sem tocar violino. Aí eu falei, não, eu quero voltar a tocar. Eu falei, vou procurar aí algum lugar para eu voltar a tocar e tal, né? Aí fui lá, tal, caçando, na época era o Orkut. Se você lembra do Orkut, comenta aí, tal, que você é desse tempo também. Aí tava eu lá no Orkut procurando se tinha orquestras ou alguma coisa para fazer em Araraquara, que era onde eu tava morando no momento. E achei lá que tinha uma banda marcial. Falei, pô, banda marcial não tem violino, mas eu já tinha tocado trompete também. Sim, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, lá em São Paulo, voltando atrás, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a tocar numa banda marcial,
que é a mesma coisa, né? Que é tipo só metais e tal, e percussão, anda marchando e tal, e tocando na rua, tal. Talvez você já tenha visto aí na nossa cidade, provavelmente no desfile de 7 de setembro, alguma coisa assim, né? Então eu tocava em uma escola lá de São Paulo, que era uma escola particular, mas eu não estudava lá, tal, mas tinha essa possibilidade de se inscrever, eu me inscrevi e comecei a tocar lá trompete. Então eu já toquei trompete também, trompete e trompa na vida. Né? Mas isso foi só por um tempo mesmo, assim, aprendi a tocar e tal. Hoje, se eu pegar, provavelmente sai alguma coisa, mas bem ruim. Então, enfim, aí nessa época eu tava em Araraquara pesquisando lá, achei essa banda marcial. Falei, pô, deixa eu comentar aqui, né? Nem lembro como que chama, sei lá, no tópico lá da banda lá que falava lá. Aí entrei lá tal e comentei, e aí alguém me respondeu e tal, e falou, ó, a banda não tá em atividade no momento e tal, né? Aí eu comecei a conversar com esse carinha, tal, chamava Tony. Começamos a conversar e tal. Aí fui falar com ele, mandar um scrap, um recado pra ele lá no Orkut. Aí mandei e tal. E ele respondeu falando que, na verdade, que ele tocava em um grupo de casamento, ele é trompetista, e ele tocava em um grupo de casamento, tava começando, tava precisando de violinista, na verdade. Eu falei, pô, eu toco violino. Aí ele falou, ah, você tá zoando? Eu falei, não, toco violino, sim, toco violino desde criança. Aí ele falou, ah, então vai lá no estúdio lá que a gente marca um dia pra ver você tocando, né? E de repente se rolar, se for legal, você começa a tocar nos casamentos com a gente, né? Eu falei, beleza. Aí fui lá, então enquanto eu tava fazendo engenharia, trabalhando e tudo mais, aí eu fui lá e fiz esse teste, né, com eles, né? E eles gostaram e tal, eu comecei a tocar em casamento. Então daí pra frente que as coisas começaram a mudar um pouco mais, que eu comecei a deixar a engenharia meio de lado e passar mais pra música, né? Isso eu tinha, sei lá, 18 anos, 18 para 19. Aí comecei a tocar em casamentos, e tocando nos casamentos, as paradas e tal, desde essa época, né? Eu toco em casamento até hoje, até. Então já faz bastante tempo que eu toco casamento. Aí desde essa época, comecei a tocar com eles, aí começou a rolar bastante casamento, muita coisa, realmente eu fazia muitos casamentos, assim, tinha final de semana, fazia 3 casamentos, assim. Então tava dando uma grana já, né? E aí foi funcionando, foi indo. Aí num desses casamentos que eu fui tocar, tinha um outro grupo tocando antes, a gente chegou ali e tal, tava esperando, né? Acabou o casamento, porque assim, às vezes é um casamento na sequência do outro, né? Aí tinha um outro grupo tocando. A gente chegou, esperou um pouquinho, depois chegou o nosso casamento, a gente montou as coisas, começou a tocar, a passagem de som e tal ali, começou a tocar o casamento. E aí uma moça que tava no outro grupo veio falar comigo. Ela falou, oi, tudo bom, tal, meu nome é Suzy e tal, sou professora também, né? Ela tocava piano. E era sócia de uma escola de música. Ela falou comigo, ela falou, a gente tá precisando de professor de violino. Você não quer dar aula de violino lá na escola? Eu falei, tá bom, vou dar aula de violino lá na escola. Isso, sei lá, quando eu tinha 17, uns 18 anos, mais ou menos. Aí eu falei, bora, então vou dar aula. Aí fui indo e tal. Comecei a dar aula nessa escola. Aí dessa escola, uma outra escola me conheceu, me chamou também. Então eu já estava dando aula em 2 escolas, tocando nos casamentos, fazendo as coisas, ao mesmo tempo que eu fazia engenharia e trabalhava também durante a semana. Então já estava bem difícil, assim, de manter tudo isso, né? Aí chegou no ponto que eu falei, quer saber? Eu sou novo, estava com 19 anos na época. Eu falei, não, eu sou novo e estou fazendo engenharia e tal, assim, todos os outros estagiários da empresa que eu já tinha mudado de empresa, estava trabalhando na Saks, que faz embreagem e tal, faturamento de 50 milhões por mês e tudo mais e tal. Mas assim, eu falei, eu sou muito novo e todos os outros estagiários são mais velhos do que eu, então eu vou parar e vou prestar para música. Tá rolando, tá dando certo as paradas tal, quem sabe não funciona, né, pra mim esse negócio da música. Então eu vou prestar música. Se eu passar, aí eu tranco a faculdade de engenharia e vou ver o que vai dar. Aí nessa época, então, eu decidi prestar em 2 universidades. Na USP, que é em Ribeirão Preto, e na UFSCar, que é em São Carlos, né? E, para minha surpresa, eu passei nas 2. Aí falei, pô, então vou ter que testar esse negócio agora, né? Aí entre as 2 eu escolhi a USP porque eu achei mais legal, assim, que era um plano de bacharelado, né, e não de licenciatura. E eu sempre gostei mais de tocar, da parte de assim, prática mesmo no negócio, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer bacharel. Aí, beleza, passei pra USP, fui estudar na USP. No tempo que eu tava lá, foi, tipo, a parada assim, eu sempre tive muita sorte, assim, no trabalho no geral, né? Assim, desde a época de engenharia, quanto agora também, na parte da música também, a partir desse momento aí, né? Então, no ano que eu entrei na USP, foi o ano que começou a orquestra, que chama USP Filarmônica, lá na USP em Ribeirão Preto. E aí tinha bolsa, né? Assim, acho que era R$500. E pra mim era ótimo, porque eu não ganhava nada, né, mais em nenhum lugar e tinha que me manter na cidade, né, tinha que mudar de cidade, né. Então, aí quando eu cheguei lá, como minha família é de baixa renda, então eu tinha auxílio moradia, tinha auxílio alimentação, eu comia todos os dias no bandejão, né, almoço e janta lá de graça. Então, assim, pelo menos isso estava resolvido, né. Mas além disso, tinha a possibilidade de ganhar essa bolsa de R$500 que dava pra manter minha vida, né, assim, no mês, né, como estudante.
Então foi muito bom e eu passei nessa prova, comecei a tocar nessa orquestra e foi indo e tal. Depois disso, toquei na Orquestra de Ribeirão, na Orquestra Sinfônica de Ribeirão. Depois vim aqui para Salvador num contrato temporário, isso em 2012 para 2013. Fiquei quase um ano aqui em Salvador, mas era um contrato temporário. Depois voltei para Ribeirão Preto, para a Sinfônica de lá, continuei o curso da USP e tal, segui. Depois fui morar em Goiânia, toquei 2 anos lá em Goiânia, também na Orquestra Sinfônica de Goiânia. E depois voltei para OSBA em 2017. Aí foi oficial, real, assim, contratado mesmo, né? Então, desde 2017 eu sigo aqui em Salvador, na Orquestra Sinfônica da Bahia, que hoje é uma das 5 melhores orquestras do país. Então, tipo assim, eu tenho um salário bom na orquestra, realmente muito bom, assim, não tenho nada que reclamar. O clima da orquestra é muito bom, o nível técnico é bem legal. A gente tem um teatro grande, né, que trabalha tal e tudo mais. Então, assim, hoje realmente é uma boa orquestra para se trabalhar, o clima é muito legal, então eu estou bem feliz com esse trabalho. E, ao mesmo tempo, ali de 2019 em diante, eu já tinha o canal, né? O canal antes, para você ter uma ideia, chamava Profissão Músico, não era Como Tocar Violino. E eu falava mais de música, no geral. Eu comecei esse canal porque, como eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 17 anos, né, para fazer engenharia e tal, e, assim, toda essa vivência que eu tive na música depois, minha família, ninguém conviveu, né, nesse momento. Então, uma vez minha irmã falou assim, como que é a sua vida de músico aí? O que você faz, né? Você ensaia todo dia, você trabalha todo dia, como que é esse negócio de ser músico profissional? Aí eu falei, se minha irmã não sabe, imagina o tanto de gente no Brasil que não faz a menor ideia de como é ser músico profissional, né? Aí eu falei, não, eu vou começar a gravar uns vídeos. Aí comecei a gravar uns vídeos, chamava Profissão Músico, isso desde 2015, mas era assim, mais ou menos, eu ia postando um vídeo ali e tal, não tinha uma frequência tão certa, igual é hoje, né, assim, mais estruturado, né, não tinha a mesma qualidade, né, se você olhar, inclusive, uns vídeos mais antigos aqui do canal, ainda vai ter vídeos dessa época, então você vai poder ver como que era a diferença, né. Então, e aí comecei a fazer isso aí e tal, mas assim, sem muita pretensão ali da parada, né. Aí de 2018 para 2019 em diante, que realmente virou o Como Tocar Violino. Que aí eu falei, não, porque assim, muita gente que me acompanhava aqui no Profissão Músico, talvez se você me acompanhava desde essa época, comenta aqui embaixo para eu saber que você já está aqui há um tempinho já. Então, enfim, mas quem me acompanhou desde essa época do Profissão Músico, a maioria das pessoas que acompanhavam acabavam sendo violinistas também, porque eu sempre tocava nos vídeos e tal, né? Então eu acabava chamando mais atenção para violinistas do que para outros músicos no geral ou pessoas interessadas em música. Então eu comecei a ver que o público era muito de violinistas e chegou num ponto que eu falei, eu sei muito de violino, já tinha estudado pra caramba, já tinha feito a faculdade, já tinha feito masterclass em vários lugares, tocado em várias orquestras, já tinha feito um monte de coisa já nessa época. Eu falei, eu sou muito bom no violino e tô aqui falando, sei lá, de os instrumentos mais caros do mundo, sendo que eu posso realmente fazer um conteúdo muito mais profundo, muito mais assim, realmente de ensino do violino, muito mais sério do que a maioria das coisas que eu via na internet naquela época. Eu falei, eu tô sendo desperdiçado, literalmente, né? Falei, não, vou mudar a parada aqui. E aí realmente mudei pro Como Tocar Violino. E foi assim, o canal era uma coisa até ali e dali pra frente virou outra coisa. Porque, até ali eu tava com, sei lá, tinha uns 30 mil inscritos quando eu realmente fiz o Como Tocar Violino, né? Quando saí do Profissão Músico pra Como Tocar Violino. E de 2019 pra cá, aí, triplicou, mais do que triplicou, né? Isso, né? Já passou de 100 mil. Então eu fiquei desde 2015 até 2019, tinha 30 mil pessoas aqui acompanhando. E de 2019 em diante passou para 100 mil. Então mudou demais, assim. Então quer dizer que eu acho que foi uma boa escolha, né? Assim, de falar, tem que fazer um conteúdo de violino porque é o que realmente as pessoas vão querer ver e aprender e é o que eu posso fazer de mais qualidade, no lugar de ficar vendo coisas aleatórias sobre música e sobre como é ser músico, né? Então eu falei, vou fazer esse negócio focado no violino. E deu muito certo, né? As pessoas passaram a gostar. E aí depois surgiu a ideia do curso e tudo mais, né? Então hoje, assim, não hoje agora, a qualquer momento, né? Mas de tempos em tempos eu abro novas vagas para novos alunos, sabe? Sei lá, se você quiser aprender mais comigo, ter orientação certinho, acompanhamento, né? Assim, todos os meus alunos têm o contato direto comigo, né? No WhatsApp, pode falar comigo, pode mandar vídeo tocando. Eu assisto, corrijo, tal, dou as ideias, eu acompanho realmente, né? Então, de tempos em tempos, eu consigo abrir algumas novas vagas. Se você tiver interesse, você pode entrar lá no site, comotocarviolino.com.br, e aí você faz o seu cadastro lá, assim que tiver novas vagas, eu também te falo. Então, assim, hoje, eu tenho, assim, o Como Tocar Violino é muito maior do que só o canal, né? É uma empresa realmente, né? Tem CNPJ, tem os alunos, hoje já são, acho que 1.000 alunos que estão no curso, né? Assim, quase está chegando ali nos 1.000 alunos.
Então tem muita gente realmente aprendendo violino nos 5 continentes. Tem gente em todos os lugares do mundo aprendendo. Comigo, cara, é um negócio muito doido isso, né? Então assim, se não fosse essa mudança de direção que eu tomei lá atrás, não estou nem falando agora de 2019 não, quando virou como tocar violino, estou falando lá atrás, de quando eu decidi deixar a engenharia e fazer música. Se não fosse por isso, eu não teria chegado aqui e estaria aqui com você, e você não estaria aprendendo talvez violino, de repente, sabe? Então a gente tem muita influência, sem querer, né? Assim, a gente acaba tomando decisões nas nossas vidas que vão sim mudar a vida de outras pessoas. Então sempre pense nisso, sabe? Assim, teve uma vez que eu estava conversando com uma aluna minha e isso que me chamou a atenção, sabe? Assim, eu estava conversando com ela e falei, e aí, mas quando que veio o interesse, né, em aprender a tocar violino, né? Aí ela falou que veio vendo um vídeo meu. Desde essa época, assim, que eu tocava lá mais nos vídeos e tal, né? Hoje em dia, assim, eu toco até nos vídeos, mas mais para exemplificar coisas, não é só por tocar, né? Hoje eu toco realmente para mostrar coisas, para aplicar e tal, né? Ensinar realmente, né? Antes eu tocava só por tocar. E ela falou que ela se interessou pelo violino vendo um vídeo meu. Aí que eu saquei, sabe assim, que cada momento que eu pego o violino pode ser o primeiro momento de alguém vendo o violino em algum lugar do mundo. E isso pode criar esse interesse na pessoa em aprender, sabe? Eu, como violinista, essa é a minha missão, cara. Assim, mostrar o violino de uma forma diferente, mostrar que o violino é possível para qualquer pessoa. E você que está aí aprendendo violino também. Cada momento que você pega o violino e toca para alguém, você pode estar despertando uma parada ali. Então, seja consciente disso, sabe assim? Quanto melhor você estudar, quanto melhor você for, mais você vai poder realmente tocar as outras pessoas também com o violino. Então, isso é muito importante. E quando ela falou isso que eu saquei, sabe? Eu falei, pô, realmente é uma coisa a se pensar. Bom, com isso a gente chega aqui onde eu estou hoje com você, falando um pouco mais, né, sobre como foi essa passagem de vida até chegar aqui, né? E sobre o canal Como Tocar Violino, como ele nasceu, como foi criado, como foi idealizado, né? E até hoje eu continuo pensando dessa forma, que o ensino tem que ser o mais simples e direto possível, né? O mais claro, para que você assista. Cara, assim, o tanto de comentários que eu recebo, de pessoas falando assim, nossa, tipo, o que eu demorei, sei lá, 2 anos fazendo aula aqui, aprendi nessa aula aqui em 15 minutos. Sabe? Várias vezes eu recebo umas coisas assim, nossa, o que eu não aprendi em 5 meses fazendo aula com o meu professor, aprendi nessa aula aqui, sabe? Então, realmente, essa visão profissional do negócio e da parte prática mesmo, né? E querer simplificar isso para que você entenda, não é simplificar assim, de tornar mais fácil, mas de uma forma errada. Não, mas simplificar de um jeito que você vai entender o que deve ser feito. Então, não é que eu estou diminuindo a dificuldade, eu estou simplificando uma coisa difícil para você entender. Entendeu? É meio diferente as coisas, né? Então, é isso que eu tento fazer aqui. E eu tô sempre aqui presente nas segundas-feiras, das 6 às 7 da noite, que tem uma live que eu faço, tal, para ajudar, para responder perguntas, né? Nas quintas-feiras, às 9 horas, sai um vídeo novo, igual esse aqui, gravado, tudo mais, explicando mais sobre o curso, né? Sobre as aulas, sobre conteúdos, sobre percepção, sobre teoria, sobre prática, sobre tudo. Então, sempre vai ter uma aula diferente na quinta-feira e nos sábados, ou até em outros dias, dependendo da época que você está vendo, você vai ver que tem os episódios da série Dominando o Violino, que é meio que um podcast, meio uma aula ali, é um negócio meio, assim, a gente começa conversando, são com alunos meus do curso, né? E a gente começa conversando, falando um pouco mais de violino, depois passa para uma parte prática e isso que você vai poder aprender um pouco mais, né? Vendo correções, dicas, ideias, tal, de um profissional que pode ser aplicadas aí também para você. Então, vai ser muito útil realmente acompanhar cada uma das coisas. Não deixa de ver os vídeos que já foram feitos, não é à toa que chegamos aqui a mais de 100 mil inscritos, né? Já são hoje, sei lá, 400 vídeos disponíveis no canal. Então, se você entrar lá nos vídeos que já foram postados, você vai ver com certeza um monte, uma infinidade de conteúdos que vão te ajudar, que vão te dar uma luz melhor sobre o violino, sobre o aprendizado, sobre a técnica, sobre a evolução, sabe? Então veja os vídeos que já foram postados. Óbvio que é importante ver os próximos vídeos que vão ser postados, mais novos e tudo mais, sim, mas já tem um monte de vídeo disponível, um monte de coisa para você aprender, que já está aí, pronta. É só entrar e assistir. E, novamente, lembrando que se você falar assim, não, eu gostei, acho que o Arthur ensina legal e tal, gosto dessa dinâmica, né? E quero seguir, falar, não, quero ser aluno do Arthur, quero ser aluna do Arthur, quero aprender mais, assim, né? Ver realmente, assim, o que ele vai falar para mim, quais vão ser as correções e tal. Você tem essa possibilidade de tempos em tempos. Aí você entra lá no site, Como Tocar Violino, faz seu cadastro e tal. Que aí quando tiver uma nova turma, com novas vagas para novos alunos, eu te aviso e de repente você pode ser meu aluno e aprender muito mais. Porque aí quem é aluno meu, sim, aí tem
tudo certinho, não tem nada a ver com o YouTube. No YouTube, assim, são conteúdos ali falando, tal, tipo isso aqui de hoje, tal, não é uma aula especificamente, né? Não tem uma sequência, né, certinha. Mas dentro do curso Como Tocar Violino, aí sim, tem tudo organizado. São mais de 300 aulas do zero até o avançado, assim, na sequência, tudo que você precisa fazer, cada uma das coisas e com o meu acompanhamento, né? Que você vai poder falar comigo em tempo real, sempre que você quiser, vai poder mandar dúvidas, vídeos, correções, tudo mais, né? E a gente também faz encontros ao vivo lá, são aulas ao vivo também, a cada 2 semanas, chama Plantão de Dúvidas e tal. Se você quiser, tiver mais interesse, tal, entra lá no site que tem mais informações. E aí você pode um dia ser meu aluno, minha aluna também, se você quiser evoluir um pouquinho mais e seguir comigo nessa caminhada. Beleza? E também lá no site comotocarviolino.com.br tem alguns e-books que eu disponibilizo para você, que são gratuitos, é só entrar, fazer o download e tal, que vai te ajudar também na sua própria evolução. Tem o grupo no WhatsApp que eu mando conteúdos, mando dicas lá também. Então se você quiser entrar, também é bom, né? Agora, se você quiser seguir mais profundamente, aí só sendo aluno mesmo, né? Porque aí os alunos têm um grupo exclusivo só para alunos, onde todo mundo pode falar, pode interagir, compartilhar coisas, né? Assim, de aprendizado, né? E assim, aí sim realmente funciona muito mais, porque também eu tô lá guiando, né? Eu tô lá acompanhando cada uma das coisas e cada um dos alunos individualmente, beleza? Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, coloque aqui nos comentários, que sou eu que respondo mesmo. De tempos em tempos eu paro só para ficar respondendo comentários. Então, todas as respostas, você pode ver que a maioria dos comentários são respondidos. Se você entrar aí para baixo aí e ver em outros vídeos, você vai ver que a maioria dos comentários estão todos respondidos. E sou eu que respondo mesmo. É muito difícil encontrar um canal que tem mais de 100 mil inscritos e são todos os comentários respondidos pelo cara que faz os vídeos. É bem difícil você ver isso, hein? Então valorize o que eu estou fazendo aqui, porque realmente dá muito trabalho. Valeu, muito obrigado, até a próxima. A gente se vê sempre nas segundas-feiras, das 6 às 7, numa live, nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, e nos sábados ou até em outros dias, na série Dominando o Violino, em alguns episódios novos, que é essa versão de podcast, meio aula, tal, pra gente trocar umas ideias e te dar algumas dicas aí para você poder aplicar nos seus estudos, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.